Às 13 horas e 52 minutos, num corredor desértico árido e quase sem vivalma, uma coluna de veículos blindados que se estendia por milhas avançava silenciosamente sob o sol implacável. Quase 300 veículos carregados com armas pesadas, combustível e contrabando moviam-se numa longa coluna através de uma zona aberta que os comandantes acreditavam que os ocultaria de todos os olhares. Aos seus olhos, isto não era apenas um transporte. Era uma manobra em larga escala do Trem de Aragua. O gangue originário da Venezuela que fora designado pelo governo dos EUA como uma organização terrorista estrangeira no contexto de crescentes preocupações sobre o tráfico transnacional de droga e armas. Mas durante muitos dias antes disso, cada pequena mudança na formação da coluna fora monitorizada do alto. Satélites e drones registraram o número de veículos, identificando quais transportavam armas antiaéreas e quais tinham sido reforçados temporariamente com blindagem artesanal. Os analistas conheciam bem a estrutura da coluna, o seu ritmo de movimento e os seus pontos de paragem. A única coisa que ainda não tinham determinado era o momento exato para agir. Então esse momento chegou sem qualquer aviso prévio. O veículo da frente parou abruptamente, tremeu e depois explodiu em chamas. O fogo espalhou-se rapidamente, forçando os veículos atrás a travar a fundo, a colidir ou a desviar-se para a areia fofa. Em segundos, a longa e ordenada coluna começou a desmoronar-se. Isto não foi um tiroteio aleatório. Foi um passo calculado antecipadamente. E enquanto o caos se espalhava pelos restantes centenas de veículos, a questão que se impunha era: quem estivera a seguir silenciosamente cada passo deles todo este tempo? Durante muitos meses antes de a coluna entrar no deserto, a inteligência dos EUA acompanhou uma ameaça cada vez mais clara. O que começou como um gangue na prisão de Tocorón, na Venezuela, transformou-se gradualmente numa rede operacional transnacional. O Trem de Aragua, inicialmente formado num ambiente de detenção fechado, expandiu a sua influência por toda a América Central, envolvendo-se em atividades de tráfico de droga, extorsão e violência organizada em vários países. A 20 de fevereiro de 2025, o Departamento de Estado dos EUA incluiu oficialmente o grupo na lista de organizações terroristas estrangeiras, colocando-o ao lado de gangues e cartéis considerados ameaças globais. Essa decisão refletiu a gravidade com que Washington avalia a expansão do grupo, especialmente quando os sinais mostram que as suas atividades chegaram à fronteira dos Estados Unidos. Líderes-chave, incluindo Giovanni Vicente Mosca Serrano, foram sancionados e colocados na lista dos mais procurados, com recompensas de milhões de dólares por informações que levem à sua captura. Apesar da pressão internacional, muitas atividades do Trem de Aragua continuaram a ocorrer nas sombras. A coluna que apareceu no deserto não era um transporte esporádico. Segundo várias fontes de defesa, era um dos maiores comboios armados que o grupo alguma vez reunira, composto por veículos blindados, caminhões de combustível e carregamentos de contrabando destinados a mercados que se estendem das Caraíbas ao sul dos Estados Unidos. Esta escala mostrou que uma organização outrora conhecida apenas no âmbito prisional tinha agora a capacidade de movimentar centenas de homens armados e grandes volumes de material por longas distâncias. A rota escolhida atravessava uma faixa desértica remota, onde a presença civil é escassa, e as forças de segurança tradicionais quase inexistentes. Para os comandantes da coluna, era um ponto cego ideal, mas o que não perceberam foi que esse ponto cego há muito deixara de estar fora de observação. Antes de a coluna pôr as rodas naquele corredor desértico remoto, seu movimento tinha sido detetado não por sorte, mas por uma vigilância persistente do alto. O que os comandantes acreditavam ser a proteção de um vasto espaço vazio, na verdade, tornava-os mais visíveis do que nunca sob os modernos equipamentos de observação. No centro desta rede de vigilância estava o MQ-9 Reaper, um drone capaz de pairar por horas sobre a mesma área, captando imagens detalhadas em vários espectros. Ao contrário de um satélite que apenas passa numa órbita fixa, o Reaper pode circular, mudar de direção e manter uma observação quase contínua de um alvo em movimento. O seu sistema de sensores não só capta imagens de alta resolução, como também analisa sinais infravermelhos, separando o fundo de areia fria do calor emitido por motores em funcionamento ou plataformas de armamento metálicas. Estes dados não eram usados apenas para contar veículos. Os analistas começaram a interpretar a estrutura interna da coluna. Veículos que se moviam próximos uns dos outros indicavam funções de proteção ou comando. Os veículos que transportavam combustível extra eram visíveis através da assinatura térmica e da carga. Veículos blindados e armados destacavam-se dos veículos de apoio mais leves. Em vez de uma massa indistinta em movimento, a coluna emergiu gradualmente como um sistema ordenado, com propósito e hierarquia. Dia após dia, os dados eram transmitidos para centros de análise a milhares de milhas de distância. Cada aceleração, cada paragem, cada mudança de formação era registrada. Os EUA não se apressaram a atacar
atacar à primeira vista. Agir cedo demais poderia dispersar as forças antes que vulnerabilidades importantes fossem expostas. Por isso, escolheram a paciência, construindo um quadro completo do comportamento e do ritmo da coluna, prevendo onde abrandaria, onde o terreno faria a formação esticar-se e tornar-se mais vulnerável. Quando a coluna finalmente entrou no espaço aberto do deserto, os planeadores já não dependiam de suposições. A rota estava traçada, os riscos calculados, o momento controlado. O espaço que a coluna acreditava proporcionar liberdade de movimento foi precisamente o que a deixou completamente exposta. E após dias de monitorização silenciosa com um nível de certeza quase absoluto, a questão restante era apenas uma: que momento seria escolhido para fechar a armadilha? À medida que a coluna avançava mais profundamente na zona deserta aberta, o terreno começou a mudar exatamente como previsto. O solo tornou-se mais plano, a estrada estreitou-se e a coluna de veículos com milhas de comprimento começou a esticar-se, criando espaços entre os grupos de veículos. Das cristas que dominavam a rota, a equipa Navy SEAL já estava em posição há várias horas, tendo se movido na escuridão para evitar a detecção. Não tinham pressa nem mostravam sinais da sua presença. Da sua posição de observação, toda a coluna estava sob controle absoluto, cercada por um terreno com poucas rotas de fuga. Precisamente às 13 horas e 52 minutos, hora local, foi dado o primeiro passo. Tiros de precisão não visaram pessoas, mas focaram-se nos veículos da frente. O primeiro veículo foi atingido, perdeu a mobilidade e parou subitamente. Os que vinham atrás travaram a fundo, colidiram ou saíram para a areia fofa. Em segundos, a estrutura ordenada de toda a coluna começou a desmoronar-se. Esta abordagem reflete um princípio familiar em operações especiais: neutralizar a mobilidade antes que o inimigo possa organizar uma resistência. Quase simultaneamente, sistemas de interferência eletrônica foram ativados. As comunicações internas silenciaram-se. Os rádios apenas emitiam estática. Os telefones por satélite perderam o sinal. As atualizações que antes eram contínuas desapareceram por completo. Sem comando central, sem uma visão global, cada grupo na coluna começou a agir individualmente. Alguns tentaram recuar, mas foram bloqueados por veículos avariados atrás. Outros tentaram avançar, sem saber que a rota à frente já estava controlada. Os boatos substituíram as ordens. A incerteza espalhou-se mais rápido do que o fumo e a poeira que subiam da estrada. Das posições elevadas, as forças especiais observavam a desordem através de lentes e dados transmitidos em direto do ar. Não aceleraram o ritmo. A cada minuto que passava, a capacidade de coordenação da coluna diminuía. O próprio caos tornou-se uma ferramenta para enfraquecer o inimigo. E com as comunicações cortadas e a formação quebrada, a questão era: restaria algum caminho para escaparem do cerco que se fechava gradualmente? Com o solo controlado e as comunicações na coluna em silêncio, a fase seguinte começou a partir do ar. O céu do deserto, vazio poucos minutos antes, tornou-se a direção de abordagem decisiva. A Força Aérea dos EUA interveio não para criar uma cortina de fogo massiva, mas para desmantelar cada elo da estrutura restante da coluna. Os F-15 e Strike Eagle apareceram primeiro. Em vez de se focarem nos atiradores, os alvos prioritários eram os veículos de combustível, a força vital que mantinha a mobilidade de toda a força. Bombas guiadas atingiram os caminhões cisterna espalhados pela formação, criando explosões massivas que espalharam o fogo ao longo da linha de veículos. Com o combustível a arder, os veículos presos no mar de chamas não podiam avançar nem recuar. O fumo e o calor reduziram a visibilidade, agravando a desordem no solo. Depois o papel passou para os aviões A-10, voando baixo e focando-se nos veículos que ainda tinham mobilidade ou que estavam reforçados com blindagem. Os ataques foram controlados, visando veículos blindados e armados para reduzir gradualmente a capacidade de reorganizar a formação. Cada passagem baseava-se em atualizações em tempo real dos drones que continuavam a observar do alto. Imagens eram continuamente transmitidas para os cockpits e centros de comando, permitindo ajustes nos alvos conforme os desenvolvimentos reais, em vez de depender de um plano fixo. Esta sequência mostrou uma lógica consistente: privar primeiro da logística e só depois reduzir a capacidade de combate. Quando o combustível é destruído e os veículos blindados são postos fora de combate, a força no solo perde a sua mobilidade e proteção. O céu deixou de ser um espaço vazio acima das cabeças, tornando-se um limite fechado. Cada tentativa de movimento corria o risco de ser detetada e tratada imediatamente. Entre o fumo e os destroços de veículos em chamas, a coluna já não apresentava a sua forma inicial. Mas com a mobilidade reduzida a quase zero, a questão seguinte tornava-se clara: restaria algum caminho no solo que não tivesse sido bloqueado, ou todas as saídas já tinham sido previstas? Enquanto o fogo ainda ardia esporadicamente na areia e o fumo cobria o céu baixo, a possibilidade de retirada da coluna desapareceu gradualmente.
Rotas que pareciam ainda abertas à frente e atrás foram cortadas uma a uma. Pontos-chave foram neutralizados com fogo de longo alcance e explosivos pré-posicionados, criando crateras e obstáculos que bloqueavam rapidamente qualquer tentativa de fuga. A vastidão do deserto, em vez de ocultar, tornava todos os movimentos visíveis. Nas margens da formação, alguns condutores abandonaram os veículos e tentaram fugir a pé pela areia aberta, mas não havia onde se esconder nem direção clara a seguir. Helicópteros de ataque voavam baixo, mantendo o controle do espaço aéreo a altitudes próximas do solo, prontos para detectar e travar qualquer grupo que tentasse separar-se da multidão. O seu papel não era de ostentação de poder, mas de manter uma pressão contínua, transformando o céu numa barreira móvel. Apenas quando a área foi totalmente controlada é que as equipas Navy SEAL começaram a avançar por entre o fumo e os destroços. O ritmo tornou-se cauteloso. Cada veículo foi inspecionado. Cada possível local de esconderijo foi minuciosamente revisto. O objetivo agora já não era destruir, mas recolher informações. Indivíduos identificados como comandantes, coordenadores de rotas e comunicações externas foram encontrados no caos, separados das forças de proteção e colocados sob controle. Equipamentos eletrônicos, documentos e dispositivos de armazenamento de dados foram apreendidos no local. A transição do combate para a recolha de informações marcou a fase final da operação. Mais de 200 veículos foram destruídos ou abandonados. Centenas de homens armados foram mortos ou capturados, segundo relatórios de defesa citados pela Reuters. Notavelmente não foram relatadas baixas do lado dos EUA, um resultado que reflete o nível de preparação e coordenação desde a monitorização inicial até o avanço final no terreno. Quando os incêndios finalmente se extinguiram e o deserto recuperou o seu silêncio, a imagem restante não era apenas de destroços e metal carbonizado. O que foi retirado do local pode ser ainda mais importante do que o que foi destruído. Os dados recolhidos têm o potencial de revelar redes de logística, financiamento e outras rotas ainda não expostas. E como alertaram muitos relatórios do Departamento de Justiça e do Departamento de Estado dos EUA, organizações como o Trem de Aragua não têm sede num local fixo, operando como sistemas móveis que se adaptam conforme necessário. Se esta foi apenas uma coluna num corredor desértico, quantas outras operações semelhantes estarão a decorrer fora da vista do público? Partilhe-se a sua opinião e subscreva para continuar a acompanhar conosco as estratégias e operações que moldam os confrontos nos bastidores.